Hoje no nosso programa você vai conferir os tipos de zoonoses e os cuidados que se deve ter para evitar essas doenças. Vamos falar sobre uma das aves mais incríveis do reino animal. Você sabia? O comércio ilegal de animais silvestres é uma das principais ameaças à biodiversidade brasileira. Confira tudo isso agora, no Mundo Animal. Boa tarde! Quem tem animal de estimação sabe como é gostoso apertar, beijar, abraçar, mas para que esse carinho seja sempre saudável, é bom ter alguns cuidados. Confira! É comum demonstrarmos nosso carinho pelos animais com abraços e beijos, mas é preciso tomar certos cuidados para que essa relação seja sempre saudável. Zoonoses são as doenças que são transmitidas do ser humano para os animais e dos animais para o ser humano. Na saliva, no pelo, nas patas, na urina e nas fezes dos animais domésticos, encontram-se os micro-organismos que podem provocar doenças no ser humano. Os que são mais comuns, que existem as vacinas, então a gente tem a raiva, tem a giardia, que é um protozoário. A gente também se depara bastante com leptospirose, os fungos também, os fungos de pele, as dermatoses. A gente tem inúmeras doenças. A toxoplasmose também. A toxoplasmose, a gente poderia até adiantar um pouquinho, que o pessoal fala muito que o gato e o cachorro é o transmissor. O que acontece? O cachorro ele não transmite a toxoplasmose. Quem transmite são as fezes do gato. Então, quando a gente tem alguma grávida que tem um gato em casa, há muito preconceito. O pessoal fala, não, se livra do gato. Não, a única coisa é que a grávida não pode limpar a caixinha de areia. Deixa para o marido fazer isso. Tá? Que aí a gente deixa de ter o contato com as fezes, que pode passar o toxoplasma para a grávida. Entre as principais doenças transmitidas pelos animais domésticos, a mais conhecida e mais temida é a raiva. A raiva, a gente teve um caso, acho que foram 2 casos aqui na região, e ela estava assim, praticamente extinta. E foi comprovado em grandes animais e um caso de cão. E o animal ele começa a ficar com fobia de claridade, ele começa a ter bastante cialorreia, babar bastante e começa a ficar todo enrijecido, todo duro. A coceira também pode ser sinal de doença, e se não houver os devidos cuidados, pode ser transmitida para as pessoas que convivem com o animal. Outra doença muito comum são as dermatoses, que são os fungos, os impinges que a gente aparece na pele. E os animais também são lesões redondas, onde vai ter bastante coceira, vai ter queda de pelo, tanto no ser humano quanto no animal. Que é causado por micrósporum, que é o mais comum. A giardia é uma das principais doenças intestinais nos cães. Ela pode trazer fezes com sangue e diarreia. A giardia, que é um protozoário que muito comum aqui na cidade de Americana, e o animal ele vai ter aquelas fezes gelatinosa, é bem aquela fezes mole, mas parece que está com uma gelatina junto, e vômito. E o mesmo sintoma no ser humano. Tá? É muito chato de tratar, é muito difícil de você encontrar umas fezes positivas para a giardia, porque ela tem o pico dela e a gente nunca sabe exatamente o dia que o animal se contaminou. Então, às vezes a gente faz um exame de fezes, dá negativo, a gente faz de novo, dá negativo, no terceiro, no quarto vai dar positivo. Então, a gente trata mais pelos sintomas que o animal apresenta, que o proprietário relata aqui para a gente. Existe a vacina contra a giardia, tá? Ela não é 100%, mas ela acaba englobando aí uns 98% de prevenção. Tá? E os vermífugos. Seu cão mata ratos? Pelo fato de nossos animais possuírem um instinto de caça, é comum que cães queiram pegar ratos.
E qualquer contato que tenham com urina de roedores já é um sinal de alerta para a possibilidade de leptospirose em cães. Leptospirose, que é transmitida através da urina do rato e vai passar para a gente também. É aquela urina com cor de Coca-Cola, muito escura. E acredito que no ser humano também sejam os mesmos sintomas, tá? Ele dá falência renal no animal e a gente acaba perdendo o animal, quando não tratado. Logo quando o proprietário começa a ver os sintomas, a gente tem que intervir. Os cuidados com a higiene é fundamental e indispensável, pois essas doenças são transmitidas para os humanos por contato e ingestão. O vírus da raiva tem que ser por ingestão do animal para o ser humano, seria pela ingestão de baba, a gente colocar a mão na boca. Agora, os fungos, as dermatoses é por contato, tá? Leptospirose também é por contato, entra através de machucadinho, você mexeu na urina contaminada do animal, machucadinho no dedo, vai transmitir. A giardia, ela pode tanto ser inalada, tá? Através da boca mesmo, e os animais eles têm muito essa mania de cheirar o ânus de um e o ânus do outro, eles vão se identificar fazendo isso. E aí eles acabam adquirindo. Os oocitos da giardia, eles são muito leves, então o vento leva muito para longe. E a gente também vai se contaminar dessa maneira. Então pega no animal e põe a mão na boca. Além dos cuidados com a higiene, as vacinas também são muito importantes para a prevenção dessas doenças. Raiva, a gente tem vacina. A gente faz uma dose enquanto é filhote, com 3, 4 meses a gente já pode fazer, e depois tem que ser feito todo ano. Então, se não está tendo campanha na cidade, vá até um veterinário para fazer a vacina importada, que é de ótima qualidade, e a gente tem essa, e não é só em agosto, é de ano em ano, porque às vezes as pessoas dão a vacina em fevereiro, no início do ano, aí chega em agosto vai dar de novo. Não. Então, você pode fazer exatamente um ano depois e não precisa fazer o reforço na campanha, que a campanha normalmente é em agosto, que tem a campanha, o medo do cachorro louco, né, que seria em agosto. Então, eles fazem a campanha em agosto. Outra doença que também a gente tem a vacina é a vacina da giardia. Tá? A gente faz o esquema vacinal. Então, o animal com 3 meses, a gente faz a primeira dose, 30 dias depois a gente faz a segunda e todo ano tem que tomar. Os animais, eles são vacinados enquanto é filhote, mas tem que ser feito o reforço depois de adulto, porque senão a gente só protegeu naquele período, depois está desprotegido. Tá? A leptospirose, a gente tem a vacina, a V10, ela já tem os 4 sorotipos mais importantes, mais comuns, ela já tem incluída dentro da V10 e depois de 6 meses que a gente faz a V10, a gente faz uma só contra a leptospirose, em animais que convivem em chácara, em quintal, onde vai ter mais um encontro com os ratos. Tá? Então, também tem que ser anual. Todas as vacinas, as 4 que a gente faz nos animais, com certeza tem que ser feito anual, porque senão não vale, depois de um ano ela não tem mais ação. Tendo as vacinas em dia e mantendo a higienização correta, aproveite o seu animal. Pode beijar, pode abraçar, pode dormir junto, tendo tudo em dia, tendo o alvará do veterinário, pode. A triste tragédia em Mariana, Minas Gerais, causou um grande desastre ambiental. A enxurrada de lama saiu destruindo tudo que havia pela frente. Pessoas, casas e até mesmo os animais foram atingidos. Os peixes do Rio Doce, em Governador Valadares, morreram com a chegada da lama, que pode até ter causado a extinção de animais e plantas que só existiam ali. O grande montante de lama com rejeitos de minério de ferro e manganês está bloqueando o curso natural dos rios,
Com isso, a água corrente começa a buscar alternativas para fluir, podendo levar até mesmo os rios à extinção. E não é só os peixes que sofreram com o rompimento da barragem. Toda a fauna e flora foram prejudicadas. Cães, gatos, cavalos, bois e animais silvestres precisam de ajuda para sobreviver. O Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal se uniu a ONGs para arrecadar fundos para os bichos afetados na cidade mineira. E ainda existem muitos animais em situação de risco, que não sobreviverão se não receberem ajuda. É necessário ração, medicamentos e outros materiais. Quer ajudar os animais vítimas da tragédia? Você pode fazer a sua contribuição para o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Segundo ecólogos, geofísicos e gestores ambientais, pode levar décadas ou mesmo séculos para que os prejuízos ambientais sejam revertidos. Vamos para um breve intervalo, não saia daí. Você sabe qual animal é esse? Existem mais de 10.000 espécies no mundo, sendo que só no Brasil existem 2.000. Tem uma em especial que é bastante consumida no interior de São Paulo. Vivem organizadas por tarefas. Os machos só vivem para a reprodução. Alguns sentimentos não precisam de palavras para serem demonstrados. Bastam pequenos gestos, simples sinais e momentos inesperados que explicam mais do que qualquer conceito, iluminam mais do que qualquer ideia. Sentimentos puros, amor incondicional, um vínculo onde não existem expectativas nem cobranças, cuidados e carinho em troca de companhia e lealdade. Uma amizade que não tem comparação. Um amor que não pode ser explicado. Os amigos não se compram. Adote um animal de rua. Já sabe qual é? É a formiga. A rainha possui expectativa de vida de 14 anos. Já as operárias vivem por 7 anos. Depois do acasalamento com a rainha, o macho morre. Cada formigueiro possui em média 100.000 formigas. Todos sabem que as corujas são aves de rapina muito habilidosas. Outra característica dessa ave é que elas são super atentas aos filhotes e ao ninho. Por isso a expressão mãe coruja. Confira agora outras curiosidades sobre essa ave. As corujas são aves de rapina, tímidas, solitárias, discretas e de voo silencioso, graças ao formato e à textura de suas penas. Na cultura grega, eram tidas como símbolo da sabedoria. Já em outras culturas, esta ave era símbolo de ligação com o mundo espiritual. Estas grandes caçadoras são encontradas em quase todo o mundo, menos na Antártica, na maior parte da Groenlândia e em algumas ilhas remotas. Existem cerca de 126 espécies diferentes de corujas. 18 delas vivem no Brasil. O Wagner e a Zoraide, além de serem apaixonados por animais, dão palestras de educação ambiental. Eles vão contar um pouquinho sobre essa ave. Essa espécie é uma espécie comum nas Américas, menos nas regiões frias. E essa espécie ela é comum no mundo inteiro, menos nas regiões frias. Essas duas nasceram em Uberlândia, lá em Minas Gerais. Elas vêm da Infalco. Então, a Infalco é um criador credenciado, a gente compra as aves lá e a gente traz para casa, treina, fotografa, a gente participa de eventos, a gente dá palestra também de educação ambiental e a gente usa as nossas corujas para tocar nesse assunto de espécies problema, o equilíbrio do meio ambiente. Por exemplo, as corujas, elas são predadores e roedores. Então, se você tem um ambiente sem coruja, é um predador a menos de roedor. Então, o rato vai ficar feliz, vai proliferar. Toda vez que alguém envenena um rato, existe uma grande probabilidade dela matar uma coruja que é um predador de rato. Uma coruja dessas aqui, eu vou te falar mais da Tito.
que é a coruja de igreja, a suindara. Uma coruja dessa que morre, em 2 anos, ela viabiliza, ou seja, ela deixa de comer famílias de camundongos que vão gerar 500 mil de ratos. Ou seja, você viabiliza a criação de 500 mil de ratos a cada 2 anos, cada vez que você mata uma coruja. Então ela tem uma importância muito grande em termos de controle ambiental, né? Tem gente que fala que dá azar, grita em cima da casa, morre uma pessoa na família, isso é bobagem. E nós somos como treinadores, a gente não treina só coruja, a gente treina qualquer bicho. Nós usamos técnicas sem violência e essas técnicas são indutivas, a gente treina galinha, galo, porquinho, cachorro e pintar. E como que é feito o treinamento com elas? Olha, a gente tem um objetivo que é deixar voar e chamar de volta. E as corujas, elas têm o hábito de ter atividade 2 vezes no dia. Então ela tem atividade de manhãzinha e tem atividade à noite. No resto do dia elas dormem. Nesse momento em que elas estão ativas, a gente treina através de comida. A gente ensina ela a sair de onde ela está e nos procurar para comer. E a partir daí a gente vai aumentando essa dificuldade até chegar com 2 anos de idade, que você solta no campo e você chama de volta e alimenta. Então o máximo da coruja é isso, você ter condições de soltar ela no campo e chamar ela a voltar. As corujas se alimentam de pequenos mamíferos, como ratos e camundongos, além de gafanhotos, grilos, aranhas e outras aves. Costumam engolir suas presas inteiras, para depois vomitar o que não aproveitam, como penas e pedaços de ossos. Toda vez que a gente aparece, vem um monte de gente falando que ama coruja, que quer ter coruja. E aí eles falam assim, que ração que come? E aí quando a gente fala, come rato, aí os caras, mas como é que dá? Dá o rato congelado? Olha, pode até dar o rato congelado, mas a gente dá ratinho fresquinho, a gente cria o rato, abate na hora e dá. Então assim, exige técnica. Eu fiz 2 cursos, estou sempre me encontrando com treinadores mais experientes para trazer esses bichinhos bem tranquilos, bem adaptados, né? Porque senão eles ficam agressivos. E a alimentação deles? É um ratinho por dia? Como que é? Então, aquela ali come 2 por dia, esse aqui come uns 5. Camundongo, assim. Camundongo, digamos assim, não adultos, mas jovens. Não pequenininho, de 20 gramas. Aqui vai comer uns 80 gramas, 100 gramas por dia. E ali metade, 50 gramas por dia. Quando está na fase de crescimento, eles consomem mais. A troca de penas, que acabou de acontecer com esse aqui, e já aconteceu com esse aí há 2 meses atrás, ela exige muita energia, então você tem que alimentar mais nessa fase. Depois que a ave está estável, ela tem que baixar o peso para ser uma máquina de voar. Filhote é mais pesado que o adulto. Apesar do aspecto parado, a coruja é um animal bastante esperto que não facilita a vida dos seus predadores. As orelhas dessa ave não são visíveis, mas sua capacidade de audição é bastante aguçada, melhor do que a das outras aves. São capazes de caçar na escuridão, pois o formato do disco de penas ao redor dos olhos direciona o som de suas presas até os ouvidos. Ela ouve baixa frequência e ouve altíssima frequência. Ah, mas aí o cara buzina e vai deixar ela surda. Não, não vai deixar ela surda. Não é frágil, é sensível, tem sensibilidade. Tem gente que acha, ela enxerga muito, então ela caça porque ela enxerga muito. Não, ela enxerga muito, mas ela caça porque ela ouve muito. Você imagina que você tem um ratinho numa moita, ela não vai ver através da moita, mas ela ouve o ratinho roendo lá atrás da moita. E aí é o seguinte, não dá pra gente ver, mas os ouvidos ficam aqui na beirada desse disco. Lá, ó, dá pra ver melhor o disco. A orelha tá aqui, né, desse lado, e tá aqui desse lado. Embaixo. A suindara, ela tem uma aqui em cima e outra embaixo. Então assim, tem um desnível dos ouvidos. Esse desnível
é que permite ele fazer calcular como um radar, fazer a telemetria, né? Ele ouve de um lado, ouve de outro. Sabe exatamente onde é que está a presa dele, mesmo sem enxergar. E aí o bicho é infalível, né? Durante o período de reprodução, o macho oferece uma presa à fêmea. Se ela aceitar o presente, ocorre o acasalamento. A fêmea põe de 3 a 5 ovos. O tempo de incubação é de aproximadamente 33 dias. E os filhotes começam a voar, em média, em 75 dias. As maiores espécies de corujas podem viver de 15 a 20 anos. Duram mais de 20 anos. Então, eu pensei assim, eu tô com 50, mais 20 anos, tô com 70, dá para ter uma coruja. Às vezes uma senhorinha ela fala, eu quero ter. Eu olho assim e falo, deve ter uns 80, mais 20 da corujinha, não vai dar certo. Vai deixar de herança. Então tem que pensar. É assim, na natureza, infelizmente, não estão durando tanto tempo assim. 20 a 25 anos é bem tratadinho, assim como pet, ou então um criador que cria bem direitinho. Porque na natureza não está durando nem 5 anos, infelizmente. Mas qual o motivo? Tem vários motivos. Tem essa crença, né? Essa crença ruim que elas têm de mau agouro, que é do mal, ou então que se voar em cima da sua casa e der um grito, alguém da sua família morre. Tem esses absurdos assim. E também a destruição do habitat delas. Isso está acontecendo muito ultimamente, né? Então, tem uma pesquisa aí que diz que não dura mais que 5 anos. As corujas são animais que não transmitem doenças. Essas aves são encantadoras. Realmente é uma ótima companhia e um grande aprendizado. No Brasil, essas duas espécies criadas comercialmente. Quando alguém nos procura e fala, eu quero uma coruja, a gente sempre recomenda aquela ali, que é uma ave mais fácil, mais simples e, vamos dizer, em termos de responsabilidade, esse aqui é mais complicado. Então, assim, tenha primeiro aquela, aí você vai entender como é que funciona, alimentação, manejo, treinamento, para depois ter essa aqui. Porque essa aqui, um descuido, pode te causar um prejuízo, né? Vamos dar uma pausa, mas já estamos de volta. Qual animal tem o olfato mais aguçado? Opção A, cachorro. B, mariposa. C, jacaré. Ou D, urubu. De onde vem a água que você dá banho no seu filho? Pense nisso. De onde vem a sua água? Se você respondeu a opção B, meus parabéns! A mariposa imperador é a maior do mundo, podendo medir até 30 centímetros. Também ganha o título do olfato mais aguçado da natureza. Pesquisas realizadas na Alemanha comprovam que o macho pode detectar a substância sexual produzida pela fêmea virgem a uma distância de até 11 quilômetros contra o vento. O tráfico da vida selvagem é hoje um dos principais fatores do desaparecimento da fauna brasileira. Veja na matéria. Uma cena comum no Brasil é considerada até bonita por muitos: gaiolas de passarinhos penduradas nas paredes. Para várias pessoas, essa cena mostra o amor do dono pela natureza e pelos animais. E na maioria das vezes, o amor é real, e a pessoa nem imagina as consequências que estão por trás do simples fato de comprar um passarinho em uma feira livre. No entanto, devido ao imenso volume do comércio ilegal de animais silvestres brasileiros, esse hábito aparentemente inocente acaba sendo responsável por sustentar uma das maiores ameaças à biodiversidade brasileira.
O Brasil é um dos principais alvos dos traficantes da fauna silvestre, devido à sua imensa biodiversidade. Esses traficantes movimentam cerca de 10 a 20 bilhões de dólares por ano, colocando o comércio ilegal de animais silvestres na terceira maior atividade ilícita do mundo, perdendo apenas para o tráfico de drogas e de armas. A devastação das florestas e a retirada de animais silvestres já causaram a extinção de inúmeras espécies e, consequentemente, o desequilíbrio ecológico. No país, 626 espécies encontram-se ameaçadas de extinção. Os animais mais exóticos, raros e até ferozes, dentre muitos outros, pagam com a vida pelo simples prazer que algumas pessoas têm em possuir um animal silvestre em casa. Os métodos clandestinos usados para o transporte visam evitar os agentes aduaneiros, mas muitas vezes acabam resultando na morte dos animais. Mais de 80% morrem em trânsito, devido às condições desumanas de contrabando. As bocas e os bicos dos animais são atados com fita adesiva, e eles são muitas vezes mantidos em gaiolas superlotadas. Frequentemente, os olhos das aves são perfurados para impedi-los de cantar em reação à luz. Papagaios e macacos são muitas vezes drogados e escondidos em malas para viagens aéreas. Mortos ou vivos, os animais contrabandeados podem transmitir doenças. No Brasil, o comércio ilegal da fauna silvestre se divide em duas modalidades básicas. O tráfico interno, que é praticado por caminhoneiros, motoristas de ônibus e pequenos comerciantes. E o tráfico internacional, que são quadrilhas organizadas, que estão por trás pessoas inteligentes, grandes nomes na sociedade internacional, artistas milionários, inúmeras empresas e grandes laboratórios. As espécies variam dependendo dos seus destinos. Este talvez seja o mais cruel dos tipos de tráfico da vida selvagem, pois ele prioriza principalmente as espécies mais ameaçadas. Quanto mais raro for o animal, maior é o seu valor de mercado. Entre as espécies mais procuradas estão a arara azul de Lear, arara azul e arara canindé. Neste grupo encontram-se as espécies que fornecem substâncias químicas, que servem como base para a pesquisa e produção de medicamentos. A jararaca, jararaca ilhoa e a cascavel são algumas das espécies procuradas para esse fim. É a modalidade que mais incentiva o tráfico de animais silvestres no Brasil. Devido à grande procura, quase todas as espécies da fauna brasileira estão incluídas nesta categoria. Como exemplo temos a jiboia, arara vermelha, tucano, sagui, entre outros. Os produtos de fauna silvestre são muito utilizados para fabricar adornos e artesanatos. Normalmente se comercializa couros, peles, penas, garras, presas. Como principais fornecedores de peles, temos a jiboia, lagarto-teiu, jacarés, ariranhas, onça-pintada. A fiscalização é muito precária e a falta de leis mais severas contra esse tipo de crime são motivos para que o tráfico de animais silvestres seja tão difícil de combater. Pois isso só se mantém porque existem consumidores. Então faça a sua parte, não compre animais silvestres contrabandeados, não alimente esse crime. Cada animal tem o direito ao respeito. O homem, enquanto espécie animal, não pode atribuir-se o direito de exterminar outros animais ou explorá-los violando este direito. Ele tem o dever de colocar a sua consciência a serviço de outros animais. Cada animal tem o direito à consideração, à cura e à proteção do homem. Triste realidade, e dói de pensar que a morte e a extinção dos animais, na maioria das vezes, está ligada apenas a uma característica da espécie dominante deste planeta, a ganância do homem pelo dinheiro. E o nosso programa fica por aqui. Desejo a você uma ótima tarde e uma semana maravilhosa. Aguardo você no próximo programa. Um grande beijo, tchau!